Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Saudações àqueles que me acompanham pelas redes sociais. A paz do Senhor Jesus Cristo. Saudações àqueles que me acompanham. Uma ótima manhã abençoada e um ótimo dia. Hoje o tema da pregação que eu vim abordar com vocês vai ser imenso. O tema, que vai ter 4 versículos que eu vou ler com vocês e duas passagens importantes que diz nessa passagem. Que está em Mateus capítulo 8, versículos do 24 ao 27, que diz o seguinte: Mateus capítulo 8, versículos 24 ao 27. E depois eu vou ler com vocês o significado dessas duas passagens, tanto no verso 24 e 25, que diz o título: Jesus acalma a tempestade. O verso 24 de Mateus capítulo 8 diz o seguinte, o verso 24: Eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Ele, eu digo no caso, é um exemplo para vocês, desse verso 24, dizendo ele, era Jesus que estava dormindo no barco. O verso 25 diz o seguinte: E seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Os discípulos, no versículo 25 diz isso, que os discípulos estavam em desespero e em pânico, pedindo ajuda para Jesus e acordando ele, dizendo: Senhor, nos salva-nos, que perecemos. O verso 26 diz o seguinte: E ele disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Jesus questionou nessa passagem. Então, levantando-se, repreendeu os ventos, o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Nessa passagem, o verso 26 diz o seguinte, meus irmãos, que Jesus disse assim para os discípulos: Por que temeis, homens de pequena fé? Então Jesus levantou-se e repreendeu-se o vento e acalmou a tempestade. E o verso 27 diz o seguinte: E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este? Eles se assustaram, os discípulos ficaram espantados. É este que os ventos e o mar lhe obedecem? Essa passagem podemos dizer o que, meus irmãos? Diz o seguinte, o verso 24, como eu vinha recapitulando para vocês: Sem quaisquer sinais prévios, súbitas, se formam nas montanhas circundantes e agitam as águas, formando-se violentas ondas até 6 metros de altura. A segunda coisa importante diz o seguinte, do verso 24: Os discípulos não decidiram como todos navegar, desprezando a tempestade. Foram surpreendidos, ficando involuntariamente expostos a um grande perigo. E o verso 25 diz o seguinte, duas coisas importantes, que diz o seguinte: Embora os discípulos tivessem testemunhado muitos milagres, apavoraram-se durante aquela tempestade, como marinheiros experientes. Saibam do perigo que enfrentavam. O que não percebiam que era Cristo é capaz de controlar as forças da natureza. Frequentemente deparamos com tempestade em nossas vidas, em ocasiões em que pensamos que Deus não pode ou não irá operar. Porém, quando entendemos verdadeiramente quem é Deus, percebemos que Ele controla tanto o mundo físico quanto espiritual. E a segunda coisa importante do verso 25 diz o seguinte: O poder de Jesus, que acalmou aquela tempestade, também pode nos ajudar a lidar com os problemas que enfrentamos. Jesus está disposto a intervir se tão somente lhe pedimos. Jamais devemos desprezar seu poder, mesmo durante as terríveis tribulações. Então deixo essa passagem para vocês, meus irmãos, que está em Mateus capítulo 8, dos versículos 24 ao 27, que diz o seguinte: Jesus acalma a tempestade. Deus abençoe a todos, uma ótima manhã abençoada, fiquem com Deus, fiquem na paz e fiquem na bênção.